now. Maybe step back from my protection. No, tell me, am I still your baby? Or just holding on to memories and the way you used to make me crazy? Or did I do something wrong? Are we still going strong? Or you're stringing me along? Then it's like you. If I have to ask, then I probably already got my answer. But before I commit relationship suicide, tell me a little, reading in between the lines a little. Tell me if we lost the vibe a little. Let's go. Boy, that's my cue. We left it up in the air. I need you to make it clear for me. I need you to keep it real with me. I'm on your mind. I'm ready to pull up on you and show you I want you. Boy, you just do it for me. Hello, esse é mais um episódio do Pode Vivi? E olha lá, hein? Vamos pro nosso compromisso? Entra no canal, curte, compartilha, direciona essa mensagem para um amigo seu que também pode se beneficiar com esse conteúdo. Porque hoje eu tenho aqui na mesa um empreendedor, empresário, investidor, é uma pessoa extremamente no mercado, inclusive de startups. Então, você pequeno, você médio, você grandão, fique atento à mensagem de Bruno Reis, que está aqui com a gente. É um prazer te receber. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo legal hoje, descontraído aí, falar um pouquinho daquilo que a gente já construiu e aquilo que a gente pode construir, deixar como legado, né? Falar também para quem está começando, para quem já está no mercado há muitos anos e falar um pouco de vida pessoal também, acho que é importante, porque são coisas que andam juntas. Isso. Mas eu super agradeço pelo convite e Vi, é um prazer estar aqui contigo. Eu também estou super curiosa para saber sua história, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas Sim. Parece que já é uma vida, Verdade. Né? Nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo em um jantar e nós já estamos promovendo outro jantar em uma das empresas do Bruno. Pois é. Então, enfim, intensidade é o nome do jogo, né, Bruno? É isso aí, com certeza. Bruno, o nosso episódio, ele sempre é para trazer uma mensagem para quem está em casa, para nossa audiência, para quem está nos assistindo e também passa pelos desafios de empreender, de ser empresário, de estar nesse movimento, né, de construir, gerar empregos. E eu sei que você é mentor, que você também direciona, né, uma galera que está nesse mesmo movimento. Sim. Nós vamos falar sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço aqui no podcast é: qual é a sua história? Conta pra nós. Vou tentar resumir, né? Bom, vamos lá. Eu sou marido da Marcela, né? Corintiano doente, né? Quem gosta de futebol, enfim. Vai, Corinthians. É uma curiosidade. Tenho três filhos pequenos, né? Então, o Mateu, de 6 anos, o Vitório, de 3 anos, a Maria, de 1 aninho. Né? Meus maiores, meus amores, meu maior patrimônio, né? E, bom, eu comecei minha carreira, na verdade, como executivo, né? Diferentemente do que muitos empreendedores que já iniciam, já como empreendendo desde o início, eu comecei minha carreira como executivo. Minha carreira oficial, né? Porque tem uma curiosidade, até que eu contei num outro podcast que eu participei uma vez. Apesar de eu ter iniciado minha carreira como executivo, eu diria assim que eu já empreendia desde criança, né? Teve até eu fui num podcast falar sobre empreendedorismo e eu contei um pouco que com meus mais ou menos 10, 12 anos, eu gostava muito de ler aqueles gibis da Turma da Mônica, e gibis de super-heróis, etc. Tal, e eu lia e eu comprava muito, eu ganhava muito dos meus avós, dos meus pais, tal, ganhava muito gibi. E eu lia muito, eu gostava de ler, eu ficava o dia inteiro lendo esses gibis. E aí cheguei a um determinado momento que eu bati o olho, eu morava numa casa, né? Hoje eu moro em apartamento, eu não morava em casa na época. E eu bati o olho, eu olhei e falei, nossa, quanto gibi que eu tenho aqui em casa. Tinha muito gibi.
E aí, o que eu fiz? Eu montei uma banquinha na porta, no portão da casa onde eu morava. Muito bom. Coloquei todos os gibis lá. Eu tinha de verdade, acho que uns 10, 12 anos, mais ou menos. E eu comecei a vender gibi, né? Então, as pessoas passavam na rua ali, eu oferecia tal, gibis usados, né? Vendia por um preço melhor. Aí já entra algumas técnicas de negociação, de vendas. Então, pô, se você levar 5 aqui, eu faço uma condição melhor para você e tal. Então, eu diria que eu já comecei ali a empreender um pouco, né? A trajetória ali que eu me encontro hoje, né? Mas eu comecei minha carreira como executivo. Então, eu comecei minha carreira, primeiramente, naquilo que eu chamo que foi a minha maior escola de vida, que foi o Bank Boston. Comecei no mercado financeiro. O Boston era uma empresa, assim, fora da curva, né? Em termos de cultura, principalmente, era uma empresa que respeitava muito. Então, comecei lá como trainee, passei por várias áreas, fiquei 6 anos no Boston. Em 2005, 2006, mais ou menos, o Itaú comprou a operação do Boston. Eu fiquei no Itaú um mês. E aí, tomei uma primeira decisão importante na minha vida, que foi sair do banco. Eu decidi entrar num PDV, teve um programa de demissão voluntária, fui morar 6 meses em Vancouver, fui estudar inglês, fiquei no Canadá. Quando eu voltei, fui para o Citi, fiquei 2 anos no Citibank. Teve a crise do crédito imobiliário do subprime, né? Em 2008, o Citi foi um dos bancos mais abalados no mundo. E foi quando eu diria assim que eu tive a minha primeira grande virada de chave na carreira, né? E aí eu vou chegar lá na frente, que para empreender tem que ter coragem, né? Mas assim, não necessariamente naquele momento foi para empreender. Foi um outro tipo de coragem ali. Eu digo que tem 2 divisores grandes na minha vida. Esse foi o primeiro. Que foi, eu tinha começado minha carreira no banco, já estava com gerente de produtos ali, com 23 anos de idade, gerenciava um departamento de produtos dentro do Citibank, produtos de BNDES Crédito Rural. Só que não era o que eu gostava de fazer, né? Eu sentia que eu queria área comercial de qualquer jeito, eu queria migrar de área, eu não queria ficar em produtos. E aí apareceu uma oportunidade para a área comercial de uma empresa de tecnologia. Aí eu bati o olho e falei assim, puta, tecnologia, nunca trabalhei com tecnologia, conheço Nunca surfei essa onda? Nunca surfei essa onda. Eu falei, pô, e aí, né? E aí a gente conversa com as pessoas mais próximas para dar conselhos também. Acho que isso é importantíssimo, né? É importante a gente dividir com as pessoas que a gente confia algumas decisões. E aí criei coragem, fui ganhar metade do que eu ganhava no Citi, né, abrir mão, mas às vezes a gente tem que descer 1, 2 degraus para subir 10, 15 degraus, né? Então, encarei esse desafio, fui para a área de tecnologia em 2008, e aí apanhei muito no começo, né? Não conhecia nada, apanhei 6 primeiros meses muito difíceis, chegou uma hora que, perdão da palavra, a água começa a bater na bunda e a gente fala assim, puta, o que eu vou fazer, né? Volto pro banco ou continuo? E aí eu decidi encarar, falei assim, putz, eu vou encarar mais um pouco, né? Eu sou jovem ainda, eu tenho a oportunidade de voltar atrás lá na frente se eu quiser. E aí, os 6 primeiros meses foram difíceis, mas do 6º mês para frente a coisa engrenou. E eu comecei a vender pra caramba, né? Trabalhava numa empresa e aí minha história em tecnologia foi construída aí, depois eu migrei para outras áreas também, mas começou na parte de soluções para o mercado de atendimento e contact center, né? Então, discador, URA ativa, URA receptiva, toda aquela plataforma, aqueles telefones, aqueles robôs que ficam ligando para você o dia inteiro, é isso que eu comecei. Que legal. Bom, enfim. E aí, comecei, então, minha carreira, e aí eu peguei gosto pela coisa e eu tive uma ascensão muito rápida. Eu passei por cerca de 3 empresas brasileiras ali, algumas multinacionais nessa área. E aí, rapidamente no segmento, com mais ou menos 6 anos trabalhando nessa área, eu cheguei a um cargo de diretoria. Na época, acho que eu estava com 28 anos, 30 anos de idade, alguma coisa assim. Fui liderar a área comercial de uma empresa, hoje chama 2CX a empresa, né? E aí fiz 3 anos muito bons lá, né? A empresa, ela triplicou de tamanho, né? É claro que isso ninguém constrói nada sozinho, então tinha um time fantástico que me ajudou nesses resultados. O faturamento da empresa triplicou, a empresa cresceu muito. E aí eu chego ali em 2016 no 2º grande divisor de águas da minha vida, que foi olhar para tudo e falar, puta, eu tenho uma remuneração bacana, tô ganhando dinheiro, tô feliz, mas falta alguma coisa.
né? E aí eu tentei buscar o que faltava e faltava eu empreender, faltava eu ter um negócio mais meu, que eu pudesse tomar algumas decisões e levar as coisas da forma como eu imagino, de acordo com os meus propósitos e tal. E ali foi uma segunda virada de chave. Por quê? Que eu falo virada de chave? Porque ali da mesma forma que eu tive que abrir mão de tudo que eu tinha construído no banco para migrar para a área de tecnologia, ali eu tive que abrir mão de todos os pacotes de benefícios que eu tinha, ganhava bem, para começar do zero, empreendendo. Para colocar os gibis na banca. Para colocar os gibis na banca, exatamente. E aí eu montei uma empresa de representação inicialmente, para representar algumas marcas de tecnologia. Isso deu super certo. E aí uma das empresas que eu representava, que eu já tinha sido executivo lá atrás, quando eu fui para a área de tecnologia, a gente arrebentou de vender para eles na área comercial, e aí eles me convidaram para voltar como sócio dessa empresa. Essa empresa já tinha um tamanho razoável no mercado, mas ela estava num processo de franca expansão. Essa empresa chama Olus, ela existe ainda. E é uma empresa que nasceu em 2010, uma empresa brasileira, e que eu tenho orgulho de dizer que a gente, de 2016, quando eu voltei para frente, a gente levou ela... geralmente as grandes multinacionais vêm de fora e bebem da nossa fonte aqui no Brasil, e a gente fez o caminho inverso. A gente criou uma empresa de tecnologia para atendimento, né, com soluções de robôs de voz, agentes virtuais de voz, de texto, contact center e atendimento, customer experience. E a gente fez o caminho inverso. A gente levou essa empresa para 9 países fora do Brasil. E eu era sócio e liderava toda a vice-presidência comercial da empresa. Então, a gente saiu ali de faturamento inicial de 25 milhões para 130 milhões em 5 anos, né? E ali, quando eu também entendi que minha jornada tinha acabado, foi uma decisão que eu tomei de fazer um exit também, sair do negócio, vendi minha participação, saí em 2023 da empresa, né? Mas antes disso, ali em 2020 e 2021, em paralelo, eu comecei a investir como anjo em algumas startups, né? Comecei a aprender um pouco na verdade um pouco antes, até 2019. Como eu comecei a movimentar muito nesse mercado, em 2021 eu decidi me juntar ao Edson Kinoshita, que é meu sócio até hoje, e montar a NZ3 Aceleradora, que é uma venture builder, na verdade, que acelera algumas startups. Hoje a gente tem no nosso ecossistema mais ou menos de 15 a 20 startups que a gente acelera de diferentes segmentos. Tem fintech, tem health tech, tem HR tech, tem diferentes segmentos, enfim. E aí, dali para frente, porque eu era muito vinculado como empreendedor ainda na Olus, né? Dali de 2021, quando eu fundei a NZ3 junto com o Kinoshita, eu comecei a diversificar muito. Então, eu tinha alguns investimentos na física em algumas startups, e aí dentro da NZ3, outras startups que estavam dentro da NZ3. E ali eu peguei gosto pela coisa de vez, e aí comecei a me enfiar num monte de coisa, para falar a verdade. De dentro da NZ3 surgiu a Hypesoft, que foi uma software house, né? Ela existe ainda, uma software house e que trabalha a parte de cultura e outsourcing também de profissionais de tecnologia, UX e UI, e também desenvolve projetos de escopo fechado. Foi uma empresa que a gente fundou em 2021 também. Ela era uma célula que eu tinha dentro da NZ3, a gente fez um spin-off dessa célula, montou um CNPJ, saiu com a Hypesoft para o mercado. E essa empresa, assim, foi uma das mais rápidas. Eu acho que ela brequivou em 3 meses, né? Da data que a gente montou para frente, ela brequivou em 3 meses. Ela teve franca expansão até que em maio do ano passado surgiu uma oportunidade muito interessante. Eu vendi minha participação, saí da empresa também, né? E porque, assim, a venda é uma situação assim, ou você vende muito bem, às vezes não é aquilo que você queria ter feito, mas você não pode perder o time também de uma oportunidade boa. Então, eu acabei vendendo. Que mais? De 2 anos para cá, a gente fundou a Slingers também. A Slingers é um projeto muito legal, porque ele não envolve só dinheiro, não envolve só grana, ele envolve propósito também, né? Então, a Slingers é uma empresa de educação para fomentar o empreendedorismo brasileiro. Então, ela é focada em ajudar, na verdade, os empreendedores, principalmente de PME, de empresas que faturam geralmente entre 10 milhões e 50 milhões, alguns casos específicos até 100, mas geralmente esse público mais de PME mesmo,
para a gente ajudar realmente a fomentar, levar o cara a participar de um evento que ele nunca teve a oportunidade de participar na vida. A gente, como executivo de grandes empresas, a gente participou já de vários eventos com chefes, nos putas hotéis fora do Brasil, aqui no Brasil e tal, mas esses caras nunca, às vezes, tiveram essa oportunidade. Ele fica muito concentrado ali no dia a dia, ele geralmente é um sócio fundador único, ele não tem sócio, né, um cara de PME, e a gente está proporcionando e levando esses caras para beber dessa fonte, para estar ali dividindo um networking ali com caras que têm as mesmas dores que eles do dia a dia, né? Caras que precisam crescer. Então, com mentoria também, a gente tem vários mentores, e a Slingers, ela está focada nisso. Então, com a venda da Hypesoft, eu acabei montando uma Mavitec também, que é uma outra software house. Então, para atualizar, hoje, o meu foco está em Mavitec, que é uma software house, uma empresa de tecnologia que voltada à transformação digital e desenvolvimento de tecnologia com AI, RPA, automação. E também outsourcing de squads de profissionais de TI, UX e UI. A NZ3, que é a aceleradora, a Slingers, né? E aí eu divido o meu tempo com algo que foi uma decisão que eu também tomei ali em 2019, quando eu estava com 38 anos. Eu comecei a me interessar muito pelo tema governança, né? Eu comecei a falar, poxa, eu tive a oportunidade de fazer muitas empresas explodirem, crescerem. De novo, não sozinho, com muita gente que me ajudou. Mas eu comecei a perceber que essas empresas elas poderiam ter um valuation muito melhor se elas estivessem muito melhor estruturadas, né? Tem empresas que faturam 100, 200 milhões, 500 milhões que não tem um acordo de acionistas ainda estabelecido, que é um negócio fundamental, né? Eu, por exemplo, numa sociedade minha, eu demorei 2 anos para sair porque a gente não tinha um acordo de acionistas. Se a gente tivesse um acordo de acionistas, estava tudo resolvido. Eu quero sair, tá aqui, as condições estão aqui, a gente resolveu, acabou. Sim. A gente não tinha um acordo de acionistas estabelecido. Então, assim, tem coisas básicas que ninguém olhava para isso. E eu comecei a me interessar muito por esse tema. Eu tinha 38 anos na época. Aí, meu primeiro pensamento a respeito disso foi... Falei, eu vou estudar conselho. Eu falei, eu vou lidar e vou encontrar um monte de cara de cabelo branco. Nada de preconceito nenhum, zero. Até porque eu aprendo muito com esse pessoal. Com perfil de finanças. Eu com 38 anos vou chegar lá molecão, vou ser boicotado. Né? Eu falei, eu vou ficar de lado, né? E eu demorei 1 ano para tomar a iniciativa de fazer um primeiro curso básico de governança, de conselho. Aí tomei a primeira iniciativa, fui fazer. Quando eu cheguei lá, comecei a entender a importância disso para qualquer empresa, né? E comecei a beber ali do networking ali também das pessoas que eu estava envolvido. E eu tenho muita facilidade também de conexão, de lidar com as pessoas. Então, os caras, de certa forma, não me boicotaram. Pelo contrário, eles viram uma oportunidade legal de ter um cara mais jovem ali, com uma visão legal, de estar no meio também, dividindo algumas coisas com um mindset um pouco diferente deles, né? Então, deu uma liga muito boa. E aí eu emendei, Vivi, eu fiz uma série de certificações, eu fiz uma série de cursos e me interessei muito pelo tema. E hoje também, além das minhas 3 empresas... eu também divido aí meu tempo em 2... Hoje eu estou em 2, já tive em 3, 4, mas hoje eu estou em 2 cadeiras de conselho de 2 empresas de tecnologia também, né? E aí, só para concluir aqui, me estendi demais mas assim, só para concluir aqui, né? Eu sou um cara que eu tento... Às vezes as coisas mudam muito no meio do caminho, mas eu tento me planejar muito. Então, apesar de eu ter... ido muito para esse mercado de conselho, para atuação como conselheiro também, eu não estava no momento de carreira ainda, que é o que a maioria que está estudando conselho está, de ficar só em conselho. Né? Eu ainda tenho uma veia empreendedora muito forte, eu ainda gosto do tete a tete no dia a dia, de tocar ali, de estar no dia a dia da operação e tal. Então, eu tomei uma decisão, falei, estou com 43 anos hoje, eu falei, eu ainda quero dar uma estilingada por algum tempo ainda, dividindo ali um pouco de empreendedorismo com conselho, né? E aí eu tenho um plano, lógico, isso pode mudar, a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu tenho um plano de 50 anos de idade, mais ou menos, estar um pouco mais tranquila e tirar um pouco o pé do dia a dia e aí ficar só em conselho, inclusive das minhas próprias empresas, né? Essa é a minha ideia e esse é meu plano. Mas não foi tão resumido assim como eu prometia, mas de certa forma é isso um pouco da minha história. Eu imagino que foi muito resumido, né? Porque, cara, que universo. Não, tem muito mais coisa, mas assim, eu tentei resumir assim. Mas é uma trajetória bacana. Passei por bastante coisa, bastante dor, não foi só alegria também. Então, acho que bastante coisa legal aí para contar e dividir com o pessoal.
Bruno, olha só. Para mim, isso aqui é sensacional, porque primeiro que eu absorvo muito do que vocês trazem como conhecimento, e aqui é uma mesa que eu vou explodir minha cabeça, já entendi. E para você que está em casa, é importantíssimo que você tenha um papel, uma caneta, anote o que faz sentido, entenda o que talvez ainda não faça, mas que em determinado momento pode ser utilizado de forma inteligente. E eu vou começar aqui para nossas perguntas interessantes. Claro. De frente com o Vivi agora. De frente com o Vivi. Eu acredito muito nessa construção, inclusive de bagagem, né? Uhum. E que quando nós construímos uma história, nós temos um determinado padrão. Algumas das coisas que você repetiu foi a questão de peguei gosto, né? Em todas as viradas, quando você pegou gosto, a coisa alavancou, né? Sobre a minha percepção do que você contou aqui. Sim. Esse momento de vida é o momento em que a sua bagagem já foi construída em determinado ponto. E você continua construindo essa bagagem, trazendo até essa iniciativa, né? De, poxa, já experimentei, já entendi, já transito no meio do conselho, mas ele tá para daqui a pouco, mais intensamente, onde eu vou... Então, um plano muito bem elaborado, utilizando os elementos de bagagem e tudo mais. Quando a gente vai, então, para o mercado, que você impulsiona, acelera, traz, é investidor, traz esse gás para as empresas que estão começando, o que você acredita que é fundamental em elevar a consciência desse empresário para que ele pegue esse gosto? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, primeira coisa eu diria assim... Eu até falei no início, né? Coragem, eu acho que é fundamental. Uhum. Né? Coragem é algo fundamental. Só faz acontecer quem tem coragem. Esse é o primeiro ponto. Porém, para se ter coragem, você pode se planejar com algumas coisas e você pode se preparar melhor. Então, eu tenho muita gente que senta comigo hoje, amigos mesmo, ou mentorados, alguma coisa do tipo, que fala, meu, puta, eu adoro, puta, gostei da jornada até aqui como executivo, tá, mas eu quero ter meu negócio, eu quero, puta, fazer o negócio do meu jeito, eu quero construir, eu quero... E aí, qual que é o primeiro ponto que eu sempre falo que é importante para esse pessoal? É uma dica mesmo, né? Tem situações que você não pode optar muito, você não tem como escolher, mas aquilo que você pode fazer, e é uma coisa que eu tenho como premissa, sempre monte o plano B com o plano A de pé. Nunca comece algo, chute o pau da barraca e fala assim, não, eu vou parar isso aqui hoje e vou começar isso aqui amanhã, né? Às vezes você tem, por uma questão de necessidade, você tem que fazer isso, não tem jeito. Mas quando você conseguir se planejar e, de repente, fazer em paralelo o plano B com o plano A de pé, faça. Porque eu contei a história da Hypesoft, por exemplo, que ela brequivou em 3 meses, mas geralmente a regra não é assim. Uhum. Ela fugiu, foi uma exceção, né? A regra é muito diferente disso. E aí o que acontece quando não tem esse planejamento, não tem essa questão de montar o plano B, e o começo é muito difícil, não estou dizendo que agora está fácil, mas o começo é muito difícil, o empreendedor ele acaba desistindo, né? De uma coisa que às vezes é muito promissora. Sim. E ele acaba desistindo por N fatores, porque ele está cansado, que ele não aguenta mais não dormir direito à noite pensando que o negócio dele não vai dar certo, porque está faltando grana, né? Enfim, por uma série de coisas. Então, sempre monte o plano B com o plano A de pé. Né? Isso é uma coisa importante que eu tento levar para as pessoas que eu converso. E o cara tem que estar disposto a algumas coisas, né? Não é mais aquele cenário de executivo, putz, dia 5, quinto dia útil, o dinheiro está na conta, entendeu? Você tem que estar ciente da sua responsabilidade como empresário, do seu compromisso pessoal também, né? Porque uma empresa, por exemplo, a Olos, que foi a maior empresa que eu participei como sócio até hoje, chegou a ter 400 funcionários, né? A gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Não são só 400 pessoas que estão ali do lado, né? Supondo que uma média, mais ou menos uma média ali, entre quem tem família, já é casado, tem filhos e quem não tem e tal, supondo que a gente esteja falando de 3 pessoas mais ou menos por colaborador de uma família, né? Fazendo a média de quem não tem para quem tem 3 filhos e tal, a gente não está falando de 400 pessoas, a gente está falando de 1.200 pessoas.
né? Então, a responsabilidade do empreendedor é muito grande. Ele não tá ali só para ele ganhar, para a empresa crescer, para a empresa chegar em algum lugar. Ele está ali com uma responsabilidade de administrar algo que representa a vida de 1.200 pessoas que precisam daquele emprego, Sim. né? Então, eu acho que a responsabilidade é muito grande, né? E as dores são grandes. E se você não estiver preparado para encarar essa realidade, você vai desistir. Eu já vi muita gente desistindo. Isso eu não preciso nem dizer. Se você vê os números, você vai ver o quanto de empresa que abre e o quanto de empresa que fecha no primeiro ano de vida. A taxa de mortalidade das empresas é absurda, de empresas que não passam do primeiro ano, né? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica... Tem várias dicas, mas, assim, uma dica principal para esse lance do empreendedorismo, eu acho que seria isso, de saber ter o discernimento de falar, puta, eu vou montar, mas eu não vou largar o osso aqui enquanto lá não virar, entendeu? Às vezes não dá, mas quando der, toque em paralelo. Espera esse daqui sobressair. Quando isso começar a caminhar, aí sim você deixa aqui e vai para lá, entendeu? Quando você fala sobre essa dica, sobre esse ponto, assim, ilustra, me vem algumas palavras na cabeça. Então, primeiro a segurança, né? Que me parece que nesse contexto você trabalha segurança. Coragem com segurança. Isso. Porque assim, também só ter segurança, você também fica muito conservador. Entendeu? Você também não arrisca. E para empreender tem que arriscar também, não é só ficar conservador. Eu tô dizendo que é bom ter um mix ali. Né? Isso faz a ponte entre estar preparado e ter coragem. Claro. É isso. É isso. Planejamento e estar preparado. Show. Né? Tente montar... Cara, por mais básico que seja, nem que seja num papel de pão, monta um plano, um planejamento estratégico. Isso. Entendeu? Às vezes o cara tá com 6 meses de empresa ali, ele não tem noção, ele não sabe o que ele tá gastando, ele não tem controle nenhum, ele tá fazendo ali um empreendedor de qualquer jeito, ele não tá fazendo conta, ele não tem um plano estratégico. A partir daí eu consigo estabelecer um compromisso pessoal. Claro, claro. Que é algo que você disse que também é importante. E uma outra coisa que eu coloquei, pilar financeiro. Então, você entende que são evidências? Claro. Você está trazendo e é muito importante que a gente signifique isso. Porque, naturalmente, as pessoas sabem o que tem que ser feito, só elas não fazem. A ação é que está ali ainda engessada. Acho que quando a gente significa isso, vem muito mais latente, para que a pessoa assuma. E porque assim, Vivi, também, porque quando o cara começa algo, ele imagina que é tudo perfeito, que vai dar tudo certo, que o plano dele tá assim. Quando começa a aparecer questões do dia a dia, quando ele vai para a realidade é outra. Não é aquilo que ele imaginou, entendeu? E aí ele vai ter que ter a palavra que eu falei também, muita resiliência para encarar aquilo e não desistir, entendeu? Porque tem uma grande, eu diria até que uma maioria que desiste no meio do caminho. O cara larga, entendeu? E às vezes, puta, se ele conseguir aguentar um pouquinho mais, se ele tiver um pouquinho mais de resiliência, se ele suportar um pouquinho mais ali, tá quase lá. Ele acaba desistindo numa hora errada. Puta, eu sei que é difícil, né? Eu costumo dizer em casa, puta, se você não tiver o apoio da tua família, eu trabalho 16 horas por dia. Não tem segredo, gente. Não é assim, você quer fazer um negócio de sucesso, não tem aquele negócio lá, puta, tem gente que fala assim, puta, muita gente fala, tá? Não é pouca, não. Eu sou executivo, eu quero empreender, porque aí eu tenho a minha liberdade, eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso viajar e ficar não sei quantos dias fora. Não é nada disso, você vai trabalhar muito mais. Eu conto ou você conta, né? Você vai trabalhar muito mais, né? Então, assim, são realidades no dia a dia que começam a aparecer, que são surpresas para quem ainda não tá surfando isso daí, entendeu? Perfeito você colocar isso, porque o que vinha de insight era o seguinte, nessa construção toda ainda tem o lado pessoal, né? Que é o que você falou sobre essa construção de quem tá do seu lado e tudo mais. Como você faz nos seus momentos de maior desafio para equilibrar isso tudo? Porque não dá para separar, né? O profissional do pessoal e os desafios que acontecem nas duas searas. De jeito nenhum, não dá para separar. Eu acho que são coisas que andam em paralelo, né? Os teus negócios podem estar indo maravilhosamente bem. Se você tiver problemas pessoais e pessoalmente a coisa não estiver andando, você vai ter impactos negativos no teu profissional e vice-versa, né? Eu
Eu tenho um exemplo, não vou falar o nome, mas assim, esse business que eu demorei 2 anos para resolver, causou muita dor de cabeça na minha casa, né? Foi um impacto, porque a gente é ser humano, acima de tudo, a gente não é robô, não é máquina, né? Então, assim, eu chegava em casa, eu não conseguia virar a chave e falar, pô, a partir daqui, esqueci tudo que tá lá e virou outra coisa. Boa. Não, eu chegava de mau humor, eu chegava insuportável, né? Uhum. E aí você precisa ter pessoas do teu lado lá que estão lá para ajudar a encarar isso, né? Tem que ser o seu porto seguro, senão, né? E vice-versa, né? Se o profissional não estiver bom também, não estiver rendendo também, em casa acaba dando muito problema na vida pessoal toda. Então são coisas que andam muito, muito juntas, né? E aí, uma coisa, você falou, né? Como que você pratica esse paralelo, né? É óbvio, né? Eu estou citando um caso meu e uma metodologia que eu tenho e que eu tento passar para todas as pessoas que trabalham comigo, né? O que eu olho? Eu olho o resultado, meu. Eu olho entrega. Eu não olho se o cara tá batendo o cartão 9 horas da manhã e se o cara tá deixando a caneta cair 6 horas da tarde. Entendeu? Eu olho entrega, né? Então, assim, o que eu faço e o que eu libero pro pessoal que tá comigo fazer. Porque isso é cultura. Não adianta... Anota. É assim, não adianta o fundador e o CEO da empresa ter um pensamento só para ele, egoísta. Se ele tem aquele pensamento, ele tem que trazer para a realidade do dia a dia dele, ele tem que enraizar isso como cultura para essa empresa. Cultura é um negócio importantíssimo. Perfeito. A coisa mais importante da empresa é a cultura. Ele tem que enraizar, né? A gente fala assim, do lance de ESG, né? Para empresas maiores até que praticam mais. Então a gente fala lá de meio ambiente, a gente fala de... Nossa, me fugiu o nome agora. Caramba, fugiu completamente. De diversidade, né? A gente fala de governança, né? Pô, não adianta, com perdão da palavra, não adianta o CEO, por exemplo, que fala de diversidade. Ele ser um cara que sobe no palco, né? Num palco, num evento, alguma coisa, e ele fala, não, porque minha empresa aplica diversidade, que não sei o que lá. Aí no churrasco de fim de semana ele tá com os amigos e fala, aquele viado do canal... Meu, não adianta. Não faz o menor sentido. Ou o cara tá comprometido com aquilo, ou ele não tá. Uhum. Ele tem que ser realista e a mensagem dele, o que ele vai passar de visão para a empresa e para a cultura da empresa é aquilo que ele trata no dia a dia com seriedade e com transparência. Não dá para o cara não ser ele, entendeu? Então, voltando, o que eu faço muito na minha vida faz um bom tempo já e que eu tento levar isso e falo pro pessoal que tem que fazer também, porque eu não sou carrasco, entrega. Meu, eu vou saber se você tá enrolando ou não tal. O vendedor, por exemplo, da área de comercial. Pô, o cara quer dar um perdido na sexta-feira à tarde, meu. O azar é o dele, meu. O cara tá ganhando 10, ele podia estar ganhando 15, podia estar ganhando 20 se ele estiver trabalhando na tarde naquele dia e tá num cliente vendendo, meu. Se ele não quer, se 10 ele tá satisfeito, o problema é dele. É ele que tá indo pra um caminho ruim. Então, o que eu penso? Como eu acho que vida pessoal e vida profissional andam muito, muito juntas e eu penso nisso a todo momento... Eu não tenho muito a questão de que tem que ter regra. Aliás, um livro que eu recomendo, altamente recomendo, que eu li, eu adoro, que é uma questão de cultura de empresa fantástica, do Reed Hastings, que é CEO e fundador da Netflix. Perfeito. É um livro excelente e o nome do livro é A Regra é Não Ter Regras. Ah, sensacional. Né? Já gostei. E ele fala muito de cultura, né? E ele fala muito como ele trabalha. E a metodologia que ele implanta lá de trabalho... Às vezes, uma pessoa produz muito mais do que se tivesse 4 lá. Entendeu? Entrega muito mais. A gente já viu vários casos de empresas que fez um corte violento e a empresa começou a produzir mais. Porque não é a questão da quantidade, é a questão da qualidade. É isso aí. Esse Edu tá de parabéns. Esse livro eu adoro ele, eu comento em todo lugar que eu vou. A cultura da reinvenção. Né? Porque o que eu penso, Vivi? Por exemplo, eu vou ter uma reunião importante que é fundamental para o negócio no domingo, 10 horas da noite, vou entrar com toda a disposição. Falar, não é porque é domingo, 10 horas da noite, vou entrar com toda a disposição. Tá mais tranquilo numa terça-feira, tô mais sossegado, tal, eu quero ir pra praia de manhã, com a minha família. Qual que é o problema? Uhum. Eu acho que não tem que ter horário. Sim. Tem que ter um negócio assim, tem que ter responsabilidade, tem que saber aquilo que você tem que entregar. Perfeito. É óbvio. Tem casos e casos. Tem empresas que o cara não tem a condição de fazer isso. Uhum. Nas minhas eu tento fazer isso. Porque eu acho que é importante. Por quê? Porque não tem vida pessoal e vida profissional. Isso daí é um mix, mistura. Você vive o dia a dia.
Você tem que estar com a cabeça boa nos dois lados. E pra estar com a cabeça boa, não tem que ter regra, entendeu? Tem que... Puta, tem um negócio legal, uma reunião importante no domingo à noite. Entra. Tô liberado na sexta, puta, eu quero sair mais cedo pra viajar. Vai! Quando você fala desse conceito, me vem na cabeça o tema liderança. Porque isso é ser líder de verdade, né? Claro, o líder tá pra servir, ele não tá pra ser um carrasco, pegar no pé, ser um cara tóxico. O líder, ele tá ali pra servir. Ele tá ali pra servir e ele tá ali pra ajudar, na verdade, os liderados a serem bons líderes também, né? Porque o que eu já cansei de ver? Eu já cansei de ver, por exemplo, puta, tô como CEO da empresa, sei lá, fundador, CEO da empresa. Apareceu uma oportunidade para promover o gerente de uma determinada, gerente de operações para diretor de operações. Se esse cara pode ser excelente, ele pode ter todas as qualificações para assumir a diretoria de operações. Só que se ele não estiver levando isso para baixo e preparar a equipe dele, e na equipe dele eu não vi alguém capaz de substituir ele na área dele como gerente, ele não vai subir para diretoria de operações. Uhum. Então, quando o cara tá preparado e tá pensando, pô, eu tenho que fazer o meu, ele tem que estar pensando em liderança também e servir. Porque ele tem que estar preparando as pessoas que estão embaixo dele, sabendo as limitações de cada um, porque ninguém é igual, né? Tem coisas que às vezes eu sento com gestores de áreas, os caras falam, por que esse cara não faz assim? Por que ele não tá fazendo assado? Por que não sei o que? Eu falo, é por isso que ele tá ali e você tá aqui. Porque ele tem o limite dele. Esse cara aqui, ele vai até aqui. Uhum. A gente é ser humano. É igual jogador de futebol. Ou o cara nasce sabendo fazer, ou o cara não vai aprender a jogar, meu. Não adianta. Tem cara que gosta mais de ser um executor, que não tá ali pra liderar. E tem que respeitar. Liderança, você pode até melhorar. Você pode treinar, mas nasce no DNA do cara. Uhum. Entendeu? Liderança, eu vejo às vezes na escola, o meu filho na escola, ou outras crianças, você vê ali, eu tô falando do meu filho, tô falando de outras crianças da classe dele, você vê que tem sempre um que puxa todo mundo pra alguma coisa, o cara já nasce com aquilo no DNA, meu. Sim. Ele já nasce preparado. Só que, pô, você pode melhorar muita gente, você pode ajudar muita gente a melhorar. A entendeu? estarem no lugar delas, inclusive, né? Estarem no lugar delas e assim, não ser só uma liderança do CEO para o diretor, ser uma liderança do CEO para o diretor, que é um bom cara para os gerentes dele, que é um bom cara para os coordenadores dele, que é um bom cara para os estagiários, sei lá, para os analistas. Isso daí é cultura, né? Bruno, quando você fala sobre esse contexto, me lembra a frase que você disse do ainda quero ficar no dia a dia da operação. Essa habilidade se pratica na operação, olhando, entendendo, visualizando. Eu pratico, mas tem uma coisa importante que não pode ser confundida. Quando eu digo quero continuar na operação, no dia a dia da operação, eu ainda tô com a veia empreendedora ativa. Tá. Ainda tô lá para fazer. Mas eu não tô lá para ser o cara que compra e não tem demérito nenhum. Se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Mas eu não tô lá para ser o cara que compra a folha de sulfite, para ser o cara que limpa o banheiro, para ser o cara que serve o café. Se precisar servir o café, eu vou servir, né? Mas acho que assim, tem uma outra importância que é a questão da centralização. Isso. Né? Não pode ser centralizador. Importante. Você tem que chegar num momento... Tem empresa, depende do porte, do tamanho da empresa, que aí você ainda tem que ser centralizador. Mas você tem que ter uma habilidade suficiente, ou escutar quem está do lado, até dando algumas dicas, para entender o momento que você precisa começar a delegar, que você precisa sair. Você precisa confiar nas pessoas. Se as pessoas que estão com você desconfia e você não passa alguma coisa tal para o cara tocar com confiança e com autonomia, não tem por que o cara tá ali. Então você corta o cara. Você tá pagando um cara de besteira. Perfeito. Entendeu? Então você tem que dar pista pro cara. Você tem que dar liberdade pro cara. Você tem que dar autonomia. E principalmente você tem que confiar. Né? Assim, eu quero viajar de férias, eu quero passear, eu quero ficar 30 dias fora e eu quero saber que a operação tá andando aqui sem eu aqui. Entendeu? Se eu for centralizador, quando que eu vou conseguir fazer isso? Nunca. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma habilidade para saber o que de fato você precisa entrar e o que você tem que delegar. Isso é fundamental. Isso é maravilhoso porque é um dos desafios da maioria em determinado estágio de empresa. Claro. Né? Claro. Até é muito importante você falar sobre isso, porque tem aquela máxima, né? Ou eu não quero mais ver a operação e saio total e delargo. E tem aquela que está centralizando e tudo mais. E esse é exatamente um limite de até onde eu sou estratégico
Para daí, então, as pessoas caminharem, né? Até onde você é estratégico e o feeling do momento também. Até onde... Quando que eu preciso trocar? Quando que eu preciso colocar alguém para tocar isso daqui que não sou eu que tenho que tocar? Perfeito. Entendeu? Teve uma... Assim, quando tem um caso interessante. Logo que eu me formei nas primeiras escolas de conselho, né? Para eu pegar bagagem como conselheiro, eu fiz praticamente um ano, eu fiz cadeira pro bono, né? Porque eu queria pegar na prática mesmo, né? Eu queria aprender na prática. E geralmente as pessoas contratam conselheiros mais experientes, né? Eu tinha uma bagagem muito boa como C-level de várias empresas, como empreendedor, mas eu não tinha uma bagagem como conselheiro, que é um mundo totalmente diferente também. Sim. Né? Isso é até uma dica que eu falo para quem tá assistindo, que é um baita executivo, conhece. O cara é extremamente capacitado para ser um conselheiro, mas são mundos totalmente distintos. Sim. Então, assim, o que eu tenho visto muito no mercado hoje, conselheiro virou moda também, né? Tem muita gente falando de conselho, né? Sim. Antes, quando eu fui fazer a primeira escola, você tinha IBGC, Fundação Dom Cabral, das mais famosas, e você tinha um ou outro ali que se achava, às vezes, que eu, no caso, eu optei por uma outra escola chamada Celinte, que é muito boa, por sinal, que vai muito para a prática mesmo, não tem muita teoria, ele simula reunião de conselho e tal. E assim, tem muita gente hoje errando, na minha opinião, né? E aí cada um também, eu não tô aqui para ser o cara que vai falar o que é certo e o que é errado, né? Cada um tem a sua verdade. Mas tem muito cara excelente, que pode ser um conselheiro maravilhoso, que foi C-level de grandes empresas, foi até diretor estatutário de empresas grandes, mas que o cara acha que só isso dá bagagem para ele ser um bom conselheiro. E o cara não vai fazer uma escola, ele não vai estudar, ele não vai entender o que é governança, ele não vai entender as dificuldades do dia a dia, as diferenças do dia a dia. O cara não é mais executor. E aí ele também não é um conselheiro que só impõe o que tem que ser feito para baixo e coloca metas impossíveis para a diretoria executiva. Ele tem que colocar aquilo que é desafiador, que é provocador, mas que é tangível, que o cara pode fazer acontecer. Então ele tem que sair dessa cadeira aqui em determinados momentos e se colocar nessa cadeira e falar, eu faria ou eu não faria, né? Então, eu acho que de uma forma geral é isso, né? Então, é o cara realmente sair do dia a dia e entender o que está acontecendo para ele transitar bem em todas as áreas com todo mundo, né? Sobre isso que você está falando agora, vem de novo, né? Compromisso pessoal com relação a essa superficialidade versus profundidade. Uhum. Porque em tudo que eu percebi que você realizou, o estudo é profundo, a checagem, entender esse plano que você falou sobre estabelecer, né? Sim. Existe profundidade, que eu acho que falta nas pessoas hoje, em determinados momentos de decisão. Então, as decisões, elas não são tão assertivas porque elas não chegam no nível de profundidade que, de repente, as faria rever se é isso ou não que deseja, né? Uhum. Ou então, não se aprofunda em fazer um pro bono por um ano que vai trazer ali a prática, a essência de realmente fazer aquele trabalho da forma que deve ser feito. Uhum. Então, é muito legal você trazer todo esse contexto porque a gente parte para um outro ponto, que é perfeito, conselho, governança. Posso só fazer um Com parênteses? certeza. Eu acabei me perdendo aqui, que eu contei outro caso, e eu acabei deixando de contar, e aí tem pessoas que talvez que estão assistindo que vão deixar de falar, mas qual é o exemplo que ele ia dar? Perfeito. Né? Às vezes acontece, né, da gente se perder no meio. O caso que eu disse, assim, eu fiz um ano de cadeira pro bono para aprender, é bagagem, né? E aí eu peguei uma primeira cadeira de conselho, que foi uma empresa que eu escolhi, tive a oportunidade de escolher, que era uma empresa pequena, com um único sócio. Quando eu cheguei lá, esse sócio, ele não tirava férias com a família, nada, há 5 anos, né? E eu falei, tá, mas por quê? Ele falou que eu tenho que fazer tudo, não dá, tá, não sei o quê. Era uma empresa que faturava 12 milhões por ano, mas que ela tinha já mais de 100 funcionários ali, entendeu? Falei, legal. Primeira coisa que eu comecei a fazer nas primeiras reuniões de conselho com ele foi, cara, tem caixa sobrando, a empresa tá com margem, vamos trazer um CTO, tá? Não é você que é o fundador que vai ser o CTO da empresa. Uhum. E aí eu comecei a tirar coisas dele, que ele tocava do dia a dia, que eram mais braçais, e coisas que ele tinha que tocar, que não tinham que estar com ele. Ele tem que estar olhando o plano estratégico da empresa, ele tem que estar olhando
Ele tem que montar um plano que ele tem que estar olhando o que vai acontecer daqui 1, daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui 5 anos, né, com a empresa que vai vir. Vou precisar daqui 1, 2 anos trazer um sócio estratégico para ajudar a escalar o negócio, para botar dinheiro para escalar, ou fazer um M&A do negócio, ou nem fazer isso, entrar num plano de expansão. Esse cara, ele precisa estar olhando para coisas que são estratégicas para a empresa, né? E aí, assim, para concluir, o dia que ele... Foi legal, assim, ele, com 6 meses de conselho, ele conseguiu fazer uma viagem de 30 dias pra Disney com a família, Deus. né? Incrível. E aí, a maior gratificação pra mim, a maior satisfação não foi o que eu ganhei financeiramente como conselheiro lá. Foi ele ter mandado uma mensagem pra mim de lá, uma mensagem gigantesca, falando que, agradecendo muito, porque, assim, eu não tinha noção do que eu proporcionei pra ele de visão que ele não tinha, que ele tava míope, né? Do que ele teve de visão. Conclusão, a empresa melhorou margem, melhorou EBITDA, melhorou tudo, e ele começou a pensar muito mais no estratégico e tal. Fiquei 1 ano e meio nesse conselho com ele, porque também isso é importante. A hora que você acha que concluir meu trabalho aqui, próximo, entendeu? O cara tem que seguir. Ele tem que caminhar. Mas eu quis citar esse exemplo porque realmente da questão do cara, saber delegar, entendeu? Ele tinha essa dificuldade e depois que eu consegui mostrar pra ele a importância disso, ele falou, até minha vida pessoal começou a andar melhor, né? Porque ele não viajava com a família, não fazia nada, né? E você trouxe aqui no começo diversão e eventos. Que é exatamente esse ambiente, que é provocar também o empresário a não estar só no olho do furacão, né? Cara, que legal, olha que saudável, olha como o pessoal aí também é nutrido e as coisas vão... Troca, né? Ele vai fazer troca, ele vai sentar com alguém às vezes que tem a mesma dor que ele. Isso. Entendeu? O cara vai falar, você tinha essa... Eu tinha essa dor, e como que você fez? Eu fiz assim, 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 que legal, tal. Então o cara tem que viver esse ambiente, ele tem que frequentar, né? Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, mas é importante. O cara ele não pode ficar só na jaula ali dele, entendeu? Como você seleciona ou como você direciona as pessoas a selecionarem movimentos de network? Porque também é outra coisa que está muito em evidência, mas muitas vezes as pessoas não sabem fazer, não sabem como fazer. Olha, isso é difícil. Acho que isso é mais um ponto que eu acho que, assim... Dá pra melhorar muito, mas geralmente nasce com a pessoa, né? Ela sabe ir num lugar, e sabe entrar numa conversa, e sabe se posicionar. Com esse público eu vou assim, com aquele público eu vou assado e tal. Mas nada melhor do que a prática. Então, assim, começa em tudo que aparecer. E aí você vai filtrando. Perfeito. Né? Vai experimentando. O começo era assim. Quando eu comecei a ir em evento, quando eu comecei a frequentar e quando eu comecei a ver a importância de eventos, eu ia em tudo. Eu era o famoso arrozão de festa, né? Eu era um arrozão de festa, assim, tudo que era de graça, além disso, porque tudo que era de graça, porque eu não tinha dinheiro para comprar o convite. Eu não tava lá. Né? Eu não ia comprar o convite, a empresa não ia bancar o convite para mim, porque era um convite caro. Eu dava o meu jeitinho lá, tal, entrava de bicão no evento, ou pegava... Tem que ser cara de pau, Vivi, tem que ser cara de pau. Tem que ser cara de pau. Tem que ser cara de pau. E se você não for cara de pau também, você não chega em lugar nenhum. Entendeu? Não chega nas mesas. O cara de pau é assim, tem uma mesa ali, chega na mesa, oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Bruno. Tem que ser cara de pau. Eu sei que, assim, tem gente que é mais tímida. Eu fui cara de pau com você. Foi. Onde você tá agora? Foi. Não, mas tem que ser, entendeu? E aí, conforme você começa a frequentar, você vai selecionando. Esse evento aqui não foi tão legal assim. Não vou mais. O outro foi legal, vou. Né? Você começa a participar assim. Mas... E às vezes, assim, todo mundo olha pra evento grande, né? Vou no evento grande que é famoso e tal. Aí o cara vai lá, fica perdido, não sabe o que fazer e fala, não, eu não vou mais em evento, porque às vezes é tudo não ruim. entende nem a linguagem que está sendo falada lá no palco. Então procura uns eventos menores, mais petit comité, que mais intimista, que mais 30 pessoas, 50 pessoas ali que você vai trocar mais com o pessoal. Negócio legal, entendeu? E só esse movimento, né, Bruno, traz outras visões, porque muitas vezes, como ele tá com a cabeça ali tão focada dentro do negócio, ele não consegue enxergar os horizontes. Esse relacionamento, essas trocas, os eventos, enfim, traz essa... Puxa, mas olha, eu não tô prestando atenção nisso, será? E assim, às vezes ele tá pensando longe e tem coisas que ele para resolver que são problemas no dia a dia. Vou dar um exemplo, muita coisa na Slingers que a gente vê. O cara, às vezes, ele tá no regime tributário simples, ele fala, tô no simples, pago menos imposto. Ele olha isso, assim, dessa forma. Só que, assim, ele já não tá olhando outras questões que se ele tivesse eventualmente no lucro presumido, ele já estaria pagando menos imposto. É básico. Isso ele tá olhando assim, vou
minha área de vendas, não sei o que lá, quero chegar, quero faturar não sei quanto, só que ele não tá olhando o básico, que tá no pé da pirâmide aqui, ele precisa resolver isso. Tem questões mais importantes e básicas que não estão resolvidas. Esse exemplo do regime tributário é um. O cara, ele acha que tá no simples, ele tá pagando menos imposto. Às vezes não é isso. Às vezes ele tá num momento da empresa que, para ele estaria muito mais beneficiado se ele tivesse no lucro presumido. Você com esse olhar estratégico, e gosto disso porque também é muito a minha praia. Quando você, com olhar estratégico e sendo investidor anjo, tendo já feito esse trabalho, impulsionado empresas, quais são os principais pressupostos que você identifica quando você vai para analisar uma empresa? O jockey. Primeiro lugar é o fundador. A ideia pode ser maravilhosa, Viu? O negócio pode ser maravilhoso, pode não existir, o segmento ótimo. Puta, é um negócio novo, não existe no mercado ainda, tal. Mas o jockey não é o cara. Não vai, meu. Não vai. Em contrapartida, pô, isso aqui já tem 4, 5 empresas que fazem. Mas o cara é um cara diferente. Puta, e aí eu aposto. Sensacional. O cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom. Porque o cara que é difícil, ele vai ser difícil sempre. Entendeu? É um Padrão. cara que, puta, vamos pivotar um negócio porque não tá dando certo isso daqui e tal. Eu tô falando de uma startup, por exemplo. Puta, vamos pivotar porque isso daqui não tá dando certo. Não. A minha ideia sempre foi essa, vai continuar sendo essa, não sei o que, não sei o que lá. O cara é difícil. Aí você pega um cara, porra, você tem razão. Puta, talvez seja melhor esse caminho e tal. Então, assim, às vezes, o cara não precisa ser tão brilhante tecnicamente. Ele tem que ser um cara diferente um cara mais fácil de lidar, um cara que, puta, tem aquela veia realmente, puta, sabe ser um cara resiliente na dor. Tem cara que é estrela, que o cara vai falar assim, não vou ficar, sabe, sofrendo, vou voltar para outro lugar. Então, assim, sendo prático, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa que eu olho, principalmente quando eu tava investindo anjo na física, agora eu entro com a NZ3, mas é o jockey. O cara tem que ser um cara bom. Já vi muito negócio que parecia ser ótimo, que não deu certo porque os fundadores não eram legais, não tinham a pegada. E já vi muito negócio que era negócio já saturado, que o mercado já tinha, que explodiu porque os caras não eram bons. Entendeu? Perfeito. No final do dia, a gente fala muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia tá aí tá vindo avassaladora, né? Mas no final do dia, quem faz são pessoas ainda, né? Quem faz acontecer são pessoas, né? Perfeito, maravilhoso. Meu Deus. É isso. Você precisa se reinventar, inclusive, né? Eu falo, o meu jargãozinho é assim, ó. Eu defendo empresários, muitas vezes, deles mesmos. Porque é exatamente isso, né? Às vezes a trava tá tão ali na cara e a pessoa não vai evoluir se ela não passar. Exatamente. Tem que provocar. Você tá ali do lado, você tem que provocar, tem que fazer ele enxergar o que ele não tá enxergando. Por isso que eu falo, esse é outro ponto, né? Tem empresa que, às vezes alguns me perguntam, é bom ter sócio? Né? Aí eu falo assim, é bom e não é, né? É ruim porque, assim, sócio é igual casamento. Todo mundo que é casado sabe, meu. Não é só alegria, você tem um monte de dor com sócio, né? Aliás... É maravilhoso no namoro. Você quebra muito pau com sócio. É difícil você ter um sócio que você não tem problema, que você não... Agora, tem coisas que são saudáveis, tem coisas que passam no limite. Agora, não ter sócio também, você não tem com quem dividir. Puta, eu tô pensando em fazer ainda mais isso. sozinho. Com quem que você vai falar? Entendeu? É por isso que, às vezes, um cara que tem uma empresa já que tá indo num caminho legal, tal, às vezes acaba instituindo um conselho, ou contrata um conselho independente que faz mais um papel de mentor mesmo. O cara nem faz tanto um papel de conselheiro ali numa empresa que tem um sócio fundador só. É um papel muito mais de mentor mesmo, entendeu? O cara tá ali mais pra dar dica, pra falar, puta, pra dividir decisões. Acompanhar na jornada. É isso. Pra fazer o cara enxergar coisas que ele não tá enxergando. É isso. Quanto você usa de intuição ou não? Uso bastante. Gostei. Uso bastante. Eu óbvio, né? Também, intuição é uma coisa importante, mas você também é legal você ter insumos, né? Ter dados. Isso. Dados é uma coisa que eu uso bastante e tal. Mas intuição, putz, eu uso demais. E eu também, putz, assim... eu tenho
já há um bom tempo estudado muito, lido muito, principalmente eu acho que é um negócio importante, de novo, cada um, né? Mas para mim funciona muito bem, espiritualidade, né? Acho que a gente tem que estar muito conectado com isso, né? Quando eu falo espiritualidade, não tô falando sobre espiritismo, né? Tem gente que confunde, né? Tô falando sobre espiritualidade. Então, eu sou um cara que acredita muito em energia, né? Às vezes você chega num lugar que você se sente, puta, aqui não tá legal, vou embora, né? Ou você chega num lugar que tá uma vibração, puta, legal pra caramba, tá um clima bacana e tal. E a intuição, ela vai muito disso, né? A intuição, você acaba se calcando e se baseando na intuição. Você se baseia muito para ter a sua intuição, você se baseia na energia, no olho, né? Por isso que eu até na pandemia eu sofri demais, porque eu não gosto de reunião online. Eu não gosto de reunião online. Entendeu? Tudo bem, facilita. Às vezes, puta, você vai pegar um trânsito para ir no tal lugar. Mas assim, olho no olho é uma coisa importantíssima. Você tem um feeling muito diferente, muito diferente do que o online, entendeu? Então, eu mesmo na pandemia, eu lembro que quando voltou a empresa, a gente tinha mudado para um prédio, a Olos na época tinha mudado para um prédio de 4.800 metros quadrados, aquele prédio antigo da TOTS, que fica na Brasleme, né? Um prédio de 4.800 metros quadrados, a gente tinha 300, 400 pessoas na época, só que com a pandemia não ia ninguém. Eu fui o primeiro a voltar, ficava elefante branco, ficava sozinho lá. E aí, quando começou a dar os primeiros passos, toda reunião que eu marcava, eu tentava forçar o cara a me receber presencial, meu. Entendeu? Porque Contato. é a questão que a gente tá falando de networking. Importante. Olho no olho é tudo. Entendeu? E aí, a sua intuição, ela se baseia... E muda o resultado. Muda o resultado. A própria intuição também não é tipo assim, puta, a intuição é... Tem Você tem algum tipo de base para ter a intuição. Você não vai simplesmente falar, não, eu vou para a esquerda porque a minha intuição tá dizendo que tem que ir para a esquerda. Não, você já sentou com a pessoa, você já sentiu, você já tá olhando para coisas, para qual caminho tá indo a coisa e tal. Então, você vai para a esquerda baseado em algo que você já tá sentindo. Você não tem 100% de certeza, mas você vai baseando em algo que você já tá sentindo. E aí, bota a coragem na frente. Mas eu respondi a tua pergunta de forma objetiva, eu me baseio muito em intuição. Eu tenho muita decisão é baseada em intuição. É muito importante, porque são elementos que eu acredito muito. Inclusive, na metodologia do Inspire, é um dos pilares. Sim. Porque é preciso e não é tão explorado, né? Quem tem e quem utiliza, na hora, bate pronto. Mas tem muitas pessoas que não têm a consciência elevada ao nível de entender que a própria intuição é muito mais poderosa, às vezes, do que buscar fora, sendo que você já tem dentro. Com certeza. Acho que e algumas vezes a intuição prevalece sobre dados. Pronto. Né? Não é sempre, mas algumas vezes sim. E quando você tem essa conexão, que aí você falou sobre a espiritualidade, né? Que é exatamente essa conexão de falar, puxa, não, peraí, eu vou nesse caminho porque vai... Espiritualidade, autoconhecimento. Né? Isso é importantíssimo, gente. Assim, é uma coisa que tem que andar na vida, tem que andar junto. Tem muita coisa do dia a dia que você decide baseado em autoconhecimento. E isso muda, inclusive, o dono, né? Claro. Se explorar, se entender e estar nessa construção. E não é só para negócio, é vida pessoal. Decisões que você toma na vida pessoal, você toma baseado em intuição, em espiritualidade, em autoconhecimento. Faz parte do jogo, né? Conta pra mim, falando de vida pessoal, quais são os 3 pilares que você investe para os seus melhores projetos de vida? Os seus pequenos. Esporte é uma coisa que eu não deixo de fazer, né? Eu gosto de... Eu pratico esporte desde adolescente e até hoje eu faço. Então, eu faço de tudo, assim, puta, agora, eu tô voltando agora, eu tinha machucado o joelho, mas jogo futevôlei, jogo tênis, faço academia, puta, no meu prédio, às vezes no prédio, às vezes na academia. Não deixo, é sagrado, eu tenho um time que eu jogo futebol há 20 anos, eu não deixo de ir, né, às quintas-feiras. E é legal, porque... Assim, lá é um ambiente que, às vezes, o futebol em si é legal demais, mas a resenha depois do futebol é mais legal ainda, né? Aquela resenha é leve, né? E é uma coisa que, assim, putz, ali eu tenho amigos de infância, né? Começaram a jogar comigo há 22 anos atrás, né? 20 anos atrás e tal. E são amigos que eu convivi na minha infância, na minha adolescência. Tem uns que, aí você fala assim, tem uns que profissionalmente é óbvio,
evoluíram mais, tem outros que não andaram tanto e tal. Mas ali na resenha... Era a minha pergunta. Eu tinha essa pergunta. Mas ali na resenha, não tem isso, sabe? Então é uma coisa gostosa. É puro, vai. Não tem interesse nenhum, ninguém tá ali, porque eu vou... Não, é um negócio leve. Então, isso é um negócio que faz muito bem pra minha mente, pra minha cabeça. Então, eu não deixo de fazer. É um negócio legal que não... eu faço muito, né? Ler. Eu falei sobre autoconhecimento, você pediu 3. Isso. Autoconhecimento é uma coisa que, eu acabo um livro, começo outro. Acabo um livro, começo outro. Acabo um livro, começo outro. E hoje, assim, eu considero muito mais importante, eu não leio livros de temas específicos. Vou ler um livro de finanças, vou ler um livro... Não. Isso daí eu acho que a gente vai aprendendo no dia a dia. Ou se você quiser uma coisa muito específica, você vai fazer um curso, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Feito. Mas eu gosto de ler muito, muito livro, assim, de autoconhecimento mesmo, de espiritualidade, né? E isso me ajuda muito no dia a dia. Acho que é isso. Perfeito. Né? Eu não tenho 3, eu tenho 2. Tá ótimo. Acho que eu foco. Aí são esses 2 aí pra... É o que é mais essencial. Pra deixar minha mente boa pra outras coisas, né? E, obviamente, tenho viagem, né? Viagem, acho que terceira viagem. Chegou. Né? Tem que viajar. Ninguém tem que trabalhar só. Tem que viajar também. Viagem não é só o fato de você dar um tempo e falar, eu parei 20 dias aí pra dar uma descansada. É você ir num lugar diferente, conhecer uma cultura diferente, entendeu? Aprender também, cultura é um negócio legal, né? Você vai... Cultura de pessoas, de países diferentes, né? Você experimentar outras culturas, legal. entender. Eu gosto muito de restaurante, né? Então, assim, eu vou pra um lugar diferente e eu vou lá e escolho, né? A dedo. Eu quero ir nesse, quero ir nesse, quero ir nesse. E não é porque é o restaurante barato, porque é o caro. É a experiência que você vai viver no lugar, entendeu? Tanto que, assim, tem um lugar que eu vou todo ano porque eu tive filial da Hypesoft lá, a Olos teve filial lá, e eu vou já há uns 5 anos pro Web Summit, eu vou todo ano pra Portugal. Acho que eu já fui umas 10 vezes pra Portugal pra trabalho, né? Fora as vezes que eu fui a passeio. Portugal tem uns restaurantes, você chega, você vai uma portinha assim, você fala assim, eu não dou nada, não vou entrar nesse restaurante. A hora que você entra é maravilhoso, né? É a experiência. É a experiência, entendeu? É isso que você tá vivendo lá, não é porque é um restaurante Michelin, ou porque é um restaurante simples, é o que você tá vivendo a experiência, entendeu? Então, acho que viagem é um negócio legal também, né? Conhecer, viagem é um negócio que fica pro resto da vida na mente, né? Tem viagem que eu fiz nos anos 2000, lá 2006, 2005, eu lembro até hoje do lugar que eu fui, não esquece mais, né? É legal. Grava, né? Você passou por isso, né? Memória, né? É legal. Memória afetiva. É memória afetiva. Entrando em memória afetiva, mas introduzindo o assunto com princípios, quais são princípios fundamentais que você leva para os seus filhos? Eu digo o seguinte, primeiro, honestidade, né? Respeito, transparência, hombridade, né? São coisas que eu tento levar para eles, né? Eu acho que, assim, para que a gente tá nesse mundo, né? Qual que é a nossa missão, né? Nossa missão é tentar transformar o mundo, né? Tentar fazer o bem, né? Acho que isso é fundamental. Parece jargão, isso parece mesquinharia, mas eu tento no meu dia a dia fazer o bem sempre, né? E fazer o bem que eu digo não é... vou doar uma grana para uma instituição, vou fazer... Não, é ir lá, é fazer... É sentar do lado de uma pessoa que tá com uma dificuldade de escutar essa pessoa e tentar, dar dica e dar conselho. Presença, né? Fazer o bem, presença, entendeu? E tipo assim, porque... às vezes pode ser você também que tá precisando de ajuda, entendeu? E tem muita gente que tem um ego e um egoísmo muito grande. Se tiver bom para ele, tá ótimo. E aqueles que, às vezes, não deixam de fazer o bem ou deixam de fazer a coisa correta porque pensam da seguinte forma, mas eu sozinho não consigo mudar o mundo, né? Que, assim, eu peço, né? Façam a tua parte. Porque se tiver pessoas como vocês, talvez juntos a gente consiga mudar uma parte do mundo. Talvez o mundo é muito grande e difícil, mas uma parte a gente vai conseguir, de repente, mudar. Tenta ser exemplo para que pessoas sejam também. Então, eu tento ser exemplo para meus filhos. Eu acho que reputação é um negócio importantíssimo, né? Você demora anos para construir, mas você pode perder em dias, né? Em horas.
né? Se você fizer, ainda mais hoje com rede social, Rapidinho. com outras coisas, você perde reputação Muito rápido. da noite pro dia, mas assim, no sentido assim, puta, não enganar ninguém, sabe? Não levar vantagem sobre ninguém. É sobre isso. Isso é o que eu tento, de certa forma, passar como exemplo para meus filhos. Eu quero que eles sejam melhores que eu, né? Mas assim, ser honesto. Pô, tem coisa que você perde para ganhar, né? Então, tipo assim, puta, já fui num cliente e tal, não sei o quê, puta, por que eu vou vender pro cara um negócio que eu sei que eu vou ter dificuldade para entregar? Né, meu? Eu prefiro declinar. Perfeito. Entendeu? Lá na frente vai surgir alguma coisa, eu vou fazer um negócio com o cara de outra forma. Uhum. E quando o cara do outro lado percebe isso também, não é mais você que precisa vender, o cara quer comprar de você. Ele que te procura pra comprar de você. Entendeu? Isso eu tô falando de negócio, mas de vida é isso daí. Acho que é honestidade, mas anda junto também. Sim. É honestidade, é hombridade, é transparência, é respeito. Congruência. Você é um bom cidadão. Pô, eu tô no shopping, puta, apareceu uma vaga ali, só que tô na contramão, não vou entrar na contramão pra prejudicar o cara que tá vindo na mão certa, sabe? É tipo pensar essas coisas. Acho que são coisas básico, básicas do dia a dia que a gente não tem. A palavra é gentileza. Não tem mais gentileza hoje em dia. As pessoas estão muito grossas, muito ignorantes, muito só pensando no próprio umbigo, entendeu? As pessoas não estão pensando na coletividade, entendeu? E eu vou te falar, tem muita coisa que às vezes eu ajudo, não tô falando financeiramente de instituição, que eu contribuo com algumas. Eu tô dizendo, tem muita coisa que eu participo, que eu ajudo, que às vezes eu ver a vitória da pessoa às vezes mais gratificante do que ver a sua própria vitória. Isso é legal pra caramba, não tem preço. Perfeito. Não tem preço, é intangível isso. É intangível. E você não consegue nem quantificar a longo prazo, inclusive, né? Não consegue. Você até experimenta aquilo, mas repercute de uma forma. O impacto que você vai ter na vida da pessoa. Eu tive um caso, uma vez, de uma pessoa, que ele era um executivo de uma grande... Não sei como é que a gente tá de tempo aí, tô tentando dar uma encurtada. Vamos. Ele era um executivo de uma grande empresa. Ele me ligou do nada um dia, vou resumir bem essa história. Ele me ligou do nada um dia e falou, Bruno... Me ligou chorando, na verdade, um cara respeitadíssimo, já tinha sido diretor de várias empresas, me ligou chorando. Falou, Bruno, eu tomei uma invertida aqui, tá não sei o que, lá, tava com uma viagem marcada com a minha esposa, os caras me cortaram isso que eles tinham prometido e tal, vou ter que cancelar a viagem, tá não sei o que. Me ligou chorando, me mandaram embora, tá não sei o que. E eu era um cara bom, chorando, eu não tinha a oportunidade naquele momento, mas eu abri uma vaga pra ele. E eu dei a oportunidade. Ele tava depressivo, tomando remédio de tarja preta. Tava uma situação horrível. Em algum momento me comentou comigo que quase chegou a se suicidar, entendeu? Eu abri a oportunidade pra ele, eu não tinha vaga, abri, ele ficou lá, 6 meses, não produziu nada. Fui dando pista. Com 1 ano ele era outro cara. Ele tava outro cara. E aí, lá na frente, quando ele já tava outro cara, ele tava vendendo algumas coisas, ele não tava produzindo o quanto a gente precisava. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, não dá. Ele falou, cara, você já fez o que você precisava, você me salvou. Eu pensei em me matar, você me salvou. Ele falou, o teu papel você cumpriu comigo. Hoje o cara tá como diretor de empresa, voltou no mercado bem pra caramba, tá num alto momento, né? Então isso é mais gratificante do que às vezes uma vitória própria, né? Maravilhoso. As 2 últimas perguntas. Eu vou te presentear e você traz uma mensagem final, tá? Tá bom. As 2 últimas perguntas que são conectadas, inclusive. A primeira... Só água, né? Vai lá. A primeira é... Quais são as idades dos seus filhos? Maria tem 1. Maria tem 1 ano, o Vitório acabou de fazer 3 agora em fevereiro e o Matheus tem 6. Vitório. Mas, pra quem tá assistindo aí, prometo que eu já comprei televisão, tá? Chega, né? Não, não sei, né? Quem sabe? Tá fazendo bem mais. feito. Não dá mais, agora não dá mais. Tá, nós temos aqui 3 filhos incríveis, maravilhosos. Se você for olhar para a característica de cada um deles, qual é um presente que cada um deles te trouxe? Vamos lá. O Matheus, meu primogênito, né? Tem nem o que falar. Primeiro de todos, né? Ele me ensinou, na verdade, a entender ele. Por quê? Porque ele é extremamente acelerado. Eu acho que se ele tivesse com a gente aqui, ele tava pendurado aqui. Que bonitinho, agora. Adoro.
Ele é um menino que, assim, desde os 2 anos de idade dele, ele não é um menino como a maioria que dorme 8 da noite pra ir pra escola no dia seguinte cedo, que ele estuda de manhã. Ele dorme no horário que eu durmo, que a minha esposa dorme e tal. E não é porque a gente não conseguiu educar ele, porque assim, é só... Ele acorda cedo, não deixa ele dormir à tarde, ele vai dormir naturalmente 8 da noite. Não. Porque ele aguenta mesmo, ele é acelerado. A gente tá num lugar, ele, puta, não para. Então, eu no começo, com todas as coisas que eu tenho fora, que eu tenho que fazer e tal, eu falava assim, meu Deus do céu, eu não consigo concentrar, mas me deixa louco e tal. Mas eu comecei a entender que é o jeito dele, ele precisava daquilo, ele precisa de atenção, né? Ele precisa daquilo e tal, mas é um menino tá maravilhoso, inteligentíssimo, e ele me deu como presente, assim, entender que eu preciso entender o lado dele. Assim, puta, eu tenho que entender que ele precisa daquilo e que ele é acelerado e que ele não vai mudar. É assim, é o jeito dele e vai ser assim. Eu tentei mudar ele, eu tentei falar, meu, calma, desacelera e tal, sendo que o pai também é acelerado, mas é característica dele, não tem jeito. O Vitório é um menino que, assim, desde que nasceu, ele é extremamente... Desde que ele criou consciência e começou a andar, tá, é um menino que é extremamente carinhoso. Ele é extremamente carinhoso, ele é muito dócil, ele tá sempre beijando todo mundo, sempre, puta... Ele é tirador de sarro, ele tem 3 anos, mas ele é tirador de sarro, ele provoca pra caramba e tal, mas ele é um menino com um coração enorme e que, enfim, é minha vida, enfim. E a Mariá é uma experiência que eu tô vivenciando ainda, né? Os meus 2 filhos, o Matheus e o Vitória, são maravilhosos, eu já falei, mas ela me trouxe uma experiência que todos meus amigos falavam e que eu nunca tinha vivenciado, que é ter uma menina, né? Porque os 2 são grudados na mãe, né? Eu sou sempre o step. Tá na mãe lá, os 2 tal, puta, a mãe não tá, sobra o pai, eles vêm em mim. Agora o Matheus, que tá mais velho, tá começando a andar um pouco mais comigo e dar umas voltas comigo e tal. Mas... E a menina é diferente, nossa senhora. Grudada. É grudada, assim, eu pego eles no colo, eles me dão um tapa, me puxam o cabelo, não sei o que tal. Ela fica fazendo carinho e tal. É outra realidade. E, assim, uma conexão bastante diferente. Então, pra mim, eu poderia ter parado no Vitório, ter tido Matheus Vitório, sim, mas eu não teria tido a experiência de ter uma filha mulher. E pra mim tá sendo... Sensacional. Assim, fantástico, assim, puta, é um amor enorme, um grudinho maravilhoso, é ótimo. Maravilha. É ótimo. E um tiquinho, gente. Uma princesa. Não é porque é minha filha não, mas é uma princesa. É ótimo. Vamos pro presente. Uhum. Eu vou te presentear e daí eu volto com a pergunta final. Ed, querido. Bruno, esse é um presente pra você. Uau! Foi um desafio, porque você entende muito disso. Mas... Tá bom. Eu arrisquei, vamos ver. Obrigado. Posso abrir aqui pra Por mostrar? favor. Pessoal. Uau! Olha aí, pessoal. Aqui, né? É nessa, né? Isso. Obrigado. Muito legal. Muito legal. Obrigadão, viu? Ah, maravilha. Que você... Vai ser muito bem aproveitado. Muito Obrigado. bom ter você com a gente. Aqui, muito né, obrigada. Pode vir aqui, ó. Pode, Se quiser pode. fazer propaganda também, né, pô? Obrigado. Bom, enfim, foi um prazer ter você aqui, mas eu vou para a pergunta final. Como as pessoas te acham? As pessoas que estão conectadas com a gente, quais são as suas redes sociais? Muito simples. Aliás, eu vi aqui, eu não sei se... Eu vou até citar isso, porque talvez a pessoa não me ache se ela me procurar citar como Bruno Reis. Na verdade, é Rei, tá? Tá. Não tem o S. Não tem S, Rei, perfeito. Então, LinkedIn não tem segredo. É Bruno Rei com Y, R-E-Y, né? Bruno Rei. Isso é uma coisa que eu gosto de citar sempre. Qualquer um que me procurar, eu respondo qualquer um, todo mundo. Eu não deixo de responder ninguém no LinkedIn. Até aqueles caras que ligam pra fazer prospecção. Eu respondo, não tem interesse, obrigado, tá? Mas eu respondo um por um, não deixo de responder. Porque eu acho que o cara tá trabalhando, o cara não tá, né? Então, Bruno Rei com Y e Instagram também, Bruno Rei. Quando você colocar Bruno Rei com Y, é o primeiro que aparece na lista lá, sou eu. Adicionar e tal. Telefone... Depois, não sei se é o caso de compartilhar, não, mas acho que é mais muito invasivo, mas direct, o LinkedIn e o Instagram tá tranquilo, o que precisar, o que quiser tirar de dúvida, se quiser bater um papo, eu tô inteiramente à disposição, para mim é um prazer.
Perfeito. Então tá aí, ó. Tudo isso para você acessar e entender como pode te alavancar. Foram muitos insights, né? Uhum. A gente passou aqui por várias diretrizes e a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso, porque é veia. É isso. É maravilhoso e enfim, mas se conecte com o Bruno também para que você tenha um pouco mais da inteligência de negócios dele. Bruno. E para eu aprender também, porque a gente aprende também com quem pergunta. A troca é maravilhosa, né? Se nós formos lá para o futuro, entendendo, daí eu quero focar um pouco na sua missão, entendendo a sua missão. Por qual motivo você acredita que esses 3 presentes foram dados para você? Bom, aí depende muito do que cada um acredita, né? Eu acredito que são eles que nos escolhem, né? Uhum. Então, se eles vieram ao mundo, é porque eles nos escolheram, né? Eu acho que, assim, eles vieram pra me ensinar o que é ser pai, né? Pra me dar um presente, pra me ensinar o que é ser pai, pra me ensinar a ter um compromisso e aprender também, de certa forma, que a vida não é só trabalho, né? Porque eu falei, eu trabalho 16 horas por dia, mas eu separo meus momentos com eles também, né? Antes de ter eles, eu trabalhava mais que 16, né? E agora eu venho numa tocada de tentar cada vez mais diminuir isso, né? Ainda nessa pegada de conciliar o pessoal com o profissional. E o meu planejamento de daqui 7 anos, né, 43 para 50, de ficar só em conselho, vai justamente ao encontro Perfeito. de poder, de não deixar de fazer, porque eu acho que é horrível você se sentir inútil, né, no sentido assim, puta, se eu conseguir uma condição de repente tirar o pé com 50, 55 anos, não, a gente tem que continuar fazendo alguma coisa, é importante pra gente, né? Uhum. Isso puxa a gente pra cima, deixa a gente sempre com a cabeça boa, né? Deixa a gente útil, né? A gente se sente útil. Então, mas tirar o pé um pouco. Então, na verdade, assim, eu tô muito acelerado, mas minha ideia é 7 anos continuar para de 50 para frente e dar uma desacelerada e aproveitar um pouco mais com eles, né? Então, acho que eles me ensinaram... o ponto que você perguntou de conciliar a vida pessoal com o profissional, eu era completamente há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu era workaholic total e eu deixava de fazer muita coisa pessoal por conta de trabalho. Eu pensava só em trabalho 100% do tempo, né? E acho que a vinda deles foi um presente para me mostrar que a vida não é só isso. A vida é também curtir as outras coisas, a vida pessoal, dar uma atenção para quem precisa. Porque a fase que eles mais aprendem é essa fase de formação. Uhum. Então, eu tenho que estar perto deles, né? Sim. Então, minha ideia, planejamento é ir aos poucos tirando o pé um pouco para ficar mais em conselho depois dos 50 para frente, para poder usufruir com eles tudo que eu puder, né? E estar no conselho da vida deles, né? Estar no conselho da vida deles. É isso. Muito legal. É isso. Esse foi o meu presente. Cara, foi maravilhoso, incrível. Sou muito grata pela sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi. Foi um prazer, viu? Sensacional. Conte comigo sempre. Faremos outros episódios, porque você viu, né? Claro. A coisa ainda vai longe. Claro, vai longe, vai longe, vai longe. Conto com você por aqui. E esse foi mais um episódio do Pode, Vivi?